vocês e vamos que vamos. Tamo junto. Ótimo fim de ano aí pra vocês também. Valeu? Tamo junto. Pra você também, Paulinho. E olha, a gente tem essa tela mostrando os jogadores da seleção na Copa do Mundo 2018 que hoje jogam no futebol brasileiro. O Corinthians é o que mais tem jogadores que estavam naquela seleção. O Cássio, o Fagner, o Paulinho, o Renato Augusto, o William. O Jeromel tem 2 jogadores, o Grêmio tem 2 jogadores, o Jeromel e o Douglas Costa. O Miranda, no São Paulo, Felipe Luiz, no Flamengo e o Tyson, no Internacional. Ali em vermelho são jogadores que já estavam nestes mesmos clubes. Metade da lista toda está no Corinthians. É verdade, a metade da lista do Corinthians. Com a chegada do Paulinho e com a história de que vai chegar um super top jogador ali pro ataque ainda, esse elenco do Corinthians, o PAC, ele começa a ficar no nível de Flamengo, de Galo, de Palmeiras? No nível não, o elenco. O time titular, você começa, se de fato chegar um camisa 9 com o perfil que se espera, com o Paulinho, com esses caras, e esperando que esses caras todos estejam num plano físico ideal, o time titular briga. Tá. O elenco não briga, né? Porque é uma diferença, especialmente em relação ao time do Flamengo, que é o estágio de carreira desses caras, né? Ninguém discute a capacidade do Renato Augusto, o quão craque é o William, o Paulinho, o jogadoraço, não se discute. Mas esses atletas, no estágio de carreira que eles estão, é mais fácil eles terem problemas físicos, é mais fácil eles não estarem na sua melhor forma. E mesmo o Flamengo tendo tido vários problemas físicos, mas são jogadores em outro estágio de carreira, que oferecem outro tipo de impacto para o time. Mas eu acho que o time titular briga, elenco há uma diferença ainda bem grande, é só olhar para o banco do Corinthians, é um banco repleto de jovens, quase um time de Copa São Paulo. Sim. Então essa é uma diferença bem grande. A hora que tem que mexer bastante no banco, o Corinthians sofre. Mas que o Paulinho é um tremendo jogador, um espetacular jogador, titular em qualquer time do Brasil. Ah, mas o Flamengo, titular. Não, mas o Galo, titular. Ah, mas o Palmeiras, titular. Ele escolhe onde joga. E ele escolheu voltar para o Corinthians. Isso quer dizer, viu, Edu Elias, que o Corinthians se torna a 4ª força. Isso dá uma sorte para o Corinthians. Roberto Andrade fica pé da vida quando fala isso, né? Ele fica louco, vocês falam isso. Agora, André, lembrando das críticas ao Gabriel, que a gente ouviu muito da fiel torcida neste ano, o Corinthians ainda precisa de um primeiro volante? O Silvinho gosta do Gabriel, né? Então, é uma questão de opinião, evidentemente, e muitas vezes você encontra um treinador depois de um jogo em que um determinado jogador não fez uma boa atuação, aquele treinador faz questão de publicamente elogiá-lo, encontrar maneiras de dizer ele fez o que eu pedi, taticamente foi importante. São possibilidades de análise da leitura da atuação de um jogador que mostram que o técnico está satisfeito, embora ele tenha sido criticado, a torcida não goste e tudo mais. O Gabriel é um jogador irregular, ele já fez boas partidas pelo Corinthians, ele não chegou ontem, ele pode ser um jogador do Corinthians, eu não vejo qualquer problema em relação a isso, mas nesse momento em que o Silvinho sofre muitas críticas e as escolhas de escalação dele acabam passando por configurações no meio de campo, na qual, quando o Gabriel está, a torcida, uma parte representativa da torcida já não gosta antes do jogo, fica um pouco mais complicado, porque essa parte já entende, antes do jogo ser jogado, que é o Cantígio que deve estar ali, que é o fulano que deve estar ali, que é, sei lá, que é o próprio torcedor que deve estar ali. Qualquer um que não o Silvinho escolheu. Porque ele tem confiança, ele entende tanto de futebol, que ele acha que ele mesmo seria capaz de fazer um papel melhor do que o do Gabriel no time do Corinthians. Agora, a mudança que o Paulinho causa, e nem é uma novidade tão grande assim, porque se tratou da oficialização de uma contratação que se sabia que seria feita. A gente já veio falando sobre o Paulinho no Corinthians aqui há várias semanas, né? E com relação a tudo que o Zupac disse, eu concordo. O Paulinho é um jogador que vem para jogar, ele está em forma, como se viu aí. Ele é um cara que sempre cuidou-se, que sempre tratou o futebol como sua profissão, com máxima prioridade. E ele melhora muito a equipe, melhora muito o grupo do Corinthians e permite que as ambições sejam mais altas. Se o Corinthians vai precisar de outros jogadores para essa função, a minha impressão, olhando para o elenco hoje, é que não. Eu faria outro tipo de busca, eu tentaria encontrar outro tipo de jogador. O centroavante, no caso. Um centroavante, sem dúvida. As laterais, eu acho que o Corinthians pode também se reforçar. Não, eu não procuraria jogadores de características essencialmente defensivas no meio de campo.
Muito bem, eu tenho uma tela para mostrar também, fazendo uma comparação do Paulinho com outros jogadores brasileiros e fazendo comparação com o número de gols do Paulinho. É um jogador que marca muito. Vamos mostrar então para vocês, ó, o Paulinho, 168 gols, tem muitos jogos também, é verdade, 648 jogos, a média dele é de 0,26. É menor do que a média do Borja. O Borja tem 149 gols, 389 jogos, 0,38 de média. Bruno Henrique tem 120 gols, 344 jogos, 0,35 de média. Dudu, 103 gols, 494 jogos, a média ali um pouco mais baixa, de 0,21. E o Calheri, que tem 83 gols, 293 jogos, 0,28 de média. É um jogador, é um volante que faz muitos gols. Certo, Zupac? Certíssimo. São números impressionantes, né? Uma média melhor que a do Dudu, por exemplo. Sim, é claro que assim, ao longo da carreira do Paulinho, no próprio Corinthians, ele já foi um volante artilheiro. O Paulinho é o volante com o maior número de gols na história da seleção brasileira. Ele é o volante artilheiro da seleção mais importante do mundo. Mas é bem verdade também que essa média de gols subiu no instante que ele foi para a China, onde ele passou a jogar com mais liberdade. Então, no Guangzhou, ele jogava mais como um meia, às vezes como atacante, às vezes vindo de volante, mas como um meia, total liberdade. Para mim, Paulinho é jogador para brigar no Corinthians de todos os tempos. Um dos mais importantes jogadores. Não estou falando que ele está entre os 11, mas ele briga para estar entre os 11 mais importantes da história do Corinthians, pela posição, pelo que fez, pelo que ganhou e pela relevância em tudo que ele ganhou. E aí, em 2022, como fica o time do Corinthians, então? Essa é a pergunta, né? Aonde encaixar o Paulinho? Porque o Paulinho não era uma posição carente. O Corinthians não contrata o Paulinho porque era necessário para a temporada. É porque ele está livre no mercado, é um jogador que tem ótima relação com a torcida, com o clube, e se cuida muito, como disse o André, e foi viabilizado através de um parceiro. Então, aonde jogar, né? Porque Renato e Juliano, eles fazem parte do mesmo bolo do Paulinho, né? Tanto é que eles brigavam pela mesma vaga na seleção, o Juliano ficou fora da Copa, foi o Paulinho, foi o Renato. Vamos dar uma olhadinha nas possibilidades. A gente começa aqui, tá na tela, o time base, que terminou o Campeonato Brasileiro com o tão questionado Gabriel, o Juliano e o Renato, o William, que terminou fisicamente bem como titular, o Guedes e o Jô. O Jô vai ficar aqui, mas no lugar do Jô, a gente vai pensar no 9. O Corinthians está atrás do 9. Se ele for contratado, onde está escrito Jô, leia-se 9, porque o Jô vai perder espaço. Respeitando essa formação, esse desenho, eu acho muito complicado a gente pensar no Paulinho jogando com o Renato e com o Juliano. Então, respeitando esse desenho, eu acredito que a briga do Paulinho, ela é aqui, ela é com o Juliano. Entendendo que Paulinho e Renato combinam muito bem, na minha visão, o Paulinho é mais jogador que o Juliano, eu imagino o Juliano, respeitando esse desenho, perdendo espaço no primeiro momento. O que não é nada de muito grave, né? Porque é importante para o Corinthians ter opções. Paulinho é o cara que chega bem na área, Paulinho é o cara que pode segurar para o Renato passear mais. São muitos jogos, jogadores com idade mais avançada. O Juliano certamente vai jogar, mas respeitando a base de 2021, esse é o time que eu imagino para 2022. Existe uma outra possibilidade que eu gosto também, que é mexer no desenho. E aí eu sacaria o Jô ou o 9 e mexeria dessa seguinte maneira. É o chamado 4-1-3-2, é um modelo de jogo, um desenho que o Eduardo Cudê, por exemplo, adora. Um primeiro volante, pode ser Gabriel, pode ser Cantilho, que joga mais, marca menos. Pode ser o Duqueiroz, que ele é um híbrido entre o Gabriel e o Cantilho, mas não é um primeiro volante de fato. Vamos supor que seja o colombiano Victor Cantilho. E aí teria o Juliano mais pela direita, o Renato como meia mais pela esquerda, onde gosta de jogar, o Paulinho fechando a trinca de meias com mais liberdade, e aí mexeria, impactaria no William. Porque o William é um jogador mais de beirada. Nesse desenho, sem um centroavante mais fixo, Roger Guedes e o William teriam um pouco mais de liberdade. Demandaria alguma adaptação do William, mas é uma maneira, talvez a única que eu enxergo, para encaixar os três como titulares desde o princípio. Avaliando como o Silvinho gosta de mexer o time do Corinthians, para o decorrer dos jogos, situação de jogo, outra possibilidade é o centroavante voltar para a sua função
e o Renato Augusto fazer a função de 5. Isso para início, eu acredito pouco. Agora, para decorrer de jogos, com o Corinthians empatando ou perdendo, isso vai acontecer. Porque o Silvinho já faz isso atualmente. Recua o Renato para a função de 5. E o Corinthians responde bem. O Renato responde bem para trecho de jogos. Então, para comportar os três, abrir mão de marcação, ter um centroavante, conseguir explorar Guedes e William pelos lados, essa é outra alternativa. Além, claro, dos meninos que estão aqui no banco de reservas. Tem Gabriel Pereira, tem Gustavo Silva, mas são as maneiras que o Silvinho vai encontrar de explorar o Paulinho no Corinthians. É bom lembrar que o Paulinho deixa o Corinthians como um volante e o Paulinho volta ao Corinthians quase como um meia. Isso é bem importante de pensar. No atual modelo, no time que fechou o Campeonato Brasileiro, ver Paulinho, Renato e Juliano juntos, eu acho pouco provável. Só para pensar aqui, rapidinho, Paulinho também poderia fazer eventualmente o primeiro volante. Mas não é o ideal. O Renato adapta mais para essa função pela questão da qualidade na saída de bola. E como o Paulinho e o Juliano chegam mais, o Renato fica na base da jogada, observando muito. Mas claro que todos podem ajudar nas três funções. Essa aqui é mais para decorrer de partida. Muito bem, Fala fiel, essa foi a resenha na ESPN. O que vocês acharam da volta do Paulinho no Timão? Comente aqui a sua opinião, deixe o like e se inscreva no canal para vocês sempre estar recebendo as principais notícias do Timão. Tamo junto, vai Corinthians!